A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Falar um pouquinho sobre a utilidade da lei. Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Se não estranha um pouquinho, eu estou usando a versão Almeida século 21, tá? Para leitura, então só pedir que os irmãos acompanhem. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a seus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. E eu afirmo, a lei, que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem a promessa havia sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, será a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Mas, antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te viemos aqui neste momento pedir realmente sabedoria ao Senhor para compreender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Abra as nossas mentes, os nossos corações para aprender sobre esse trecho da palavra do Senhor, e que eu não vá além também daquilo que a própria Escritura ensina a teu respeito. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. A lei me torna ciente do meu pecado e me conduz a Cristo. A lei me torna ciente do pecado e me conduz a Cristo. Esse trecho um pouquinho longo, estou falando de lei, pensei em Moisés. Paulo vai estar fazendo alguns argumentos, mostrando que a promessa feita a Abraão sobre o seu descendente era superior à lei dada 430 anos depois a Moisés. Lembra que esses judeus da Galácia, daquela região da Galácia, estavam querendo deixar a fé em Cristo e voltar às práticas judaizantes.
Então ele mostra, olha, a promessa a Abraão, então antes que existisse lei, quando Deus diz, olha, eu te farei de ti para Abraão uma grande descendência, você vai ser uma grande nação. Quando Abraão creu em Deus e fala, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão teve fé na promessa de Deus sobre a sua descendência. O que Paulo está colocando aqui é que quando se refere à descendência de Abraão, na realidade está se referindo diretamente a Cristo. É este argumento que ele está colocando aqui. A herança que seria de Abraão seria que ele teria filhos, não só diretamente como nação de Israel, não só uma nação, mas a herança dele seria de todos aqueles que pela fé crescem em Cristo Jesus. E é isso que ele vai concluir no final do verso 29. Quando nós cremos em Cristo, pela fé eu também me torno descendente de Abraão. Não quer dizer que a igreja é o novo Israel de Cristo, tá? Não é. Igreja é igreja, Israel é Israel. Promessas para Israel é uma coisa, promessas para a igreja são outras totalmente diferentes. Mas o argumento de Paulo aqui é, olha, a lei, o que é obras, ele é inferior até mesmo a uma promessa feita a Abraão, mesmo que a lei venha depois dessa promessa. Por quê? O argumento dele é que, ficou pequena a letra ali, né? Nem eu consigo enxergar ali no fundo. Que a lei dada por meio de Moisés, ela foi dada através do intermediário. O esquema seria mais ou menos o seguinte, Deus dando a lei, os anjos proclamando, Moisés como intermediador ou como mediador entre Deus e o povo como receptor dessa lei. Então havia alguém no meio aqui entre Deus, tá, e o povo. A promessa era um esquema totalmente diferente, o sistema que aconteceu a promessa. É Deus fazendo a promessa diretamente a Abraão. Não havia mediador. Era Deus que garantia a promessa. Né? E o argumento que Paulo usa também é o seguinte, olha, se alguém fez um testamento, e esse testamento ele não pode ser quebrado por nenhum ser humano, porque depois de validado, você não tem como quebrá-lo, né? Os advogados aqui, algumas vão saber disso. Você fez um testamento, assinou, aquele testamento na sua morte ele tem que ser cumprido, à risca. Ninguém pode alterar aquele testamento, nem mesmo um juiz. O argumento de Paulo é, olha, se um testamento não pode ser quebrado, humano não pode ser quebrado, o que dirá um testamento validado por Deus? Quem pode quebrar uma promessa ou uma aliança firmada por Deus? Se nem mesmo uma aliança humana pode ser quebrada depois de validada. Esse é o argumento que Paulo está querendo colocar para aqueles crentes da Galácia. Vocês, pela fé, são filhos de Deus. Por que vocês estão querendo deixar, então, de viver pela fé e voltar às práticas judaizantes ou às práticas da lei, se até mesmo a lei é inferior à promessa? Agora você deve estar se perguntando aí, mas Nilton, se você falou que o título dessa mensagem é a utilidade da lei. Até agora você só desandou com a lei, não vale nada, não tem valor nenhum, ela é inferior à promessa, ela é inferior à fé, porque a fé é antes da lei. Para que ela serve então? Para que eu preciso de lei se o que ela faz comigo não tem valor algum? A lei tem um valor. E um valor muito importante para mim e para você. Porque, como eu disse no começo, a lei, ela me conduz, ela mostra a mim o quão pecador eu sou e me conduz a Cristo. Não é a lei que me salva, é a fé que me salva. Isso desde o Antigo Testamento. Sempre a salvação é pela fé, sempre a justificação é por fé. Nós já vimos isso, já expliquei diversas vezes. O sacrifício oferecido, se não fosse por fé, pelo judeu, não teria valor algum. Por isso, nessa noite, nós vamos ver algumas qualidades da lei, algumas utilidades da lei na nossa salvação. A primeira utilidade é mostrar, vai ter uma palavrinha bem grandinha aí, a inviolabilidade da aliança.
A primeira utilidade da lei é mostrar a inviolabilidade da aliança. Pode passar aí para o próximo, tá? Verso 15 a 22, eu não vou estar lendo o trecho todo, tá? Nós vamos estar explicando ele um pouquinho. Mas Paulo vai estar argumentando aqui que nesses versos, que a lei, claramente, ela é inferior à aliança. Porque a aliança feita com Abraão foi diretamente Deus, Abraão. Não necessitou de um intermediador entre a lei e o povo. O argumento que Paulo coloca é que, por isso, a aliança se torna inviolável. Nós vimos durante esse ano, aqueles que fizeram um curso de casais, sobre a aliança, né? Tem um curso aliança também sobre casamento. O casamento, ele é inviolável. A partir do momento que você assume o compromisso, coloca esse anelzinho aqui no seu dedo esquerdo, né? Você está assumindo o compromisso com a sua esposa e sua esposa contigo, que você está firmando um pacto, uma aliança com ela, e ela comigo, que eu não vou violar essa aliança. Não há nada que possa quebrar essa aliança a não ser a morte. O que Paulo está colocando aqui é exatamente isso, tá? Não há nada que possa anular essa aliança. Ele começa no verso 15: irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Olha, eu vou dar uma explicação humana para vocês entenderem o que é essa aliança, por que ela é inviolável. Embora feita por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ninguém pode quebrar um testamento ou uma aliança já firmada. Assim, e ele vai concluir o seu pensamento, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz e a seus descendentes, como se falassem de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. A promessa feita a Abraão, o resumo de Paulo está dando, olha, essa descendência principal que Deus está fazendo com Abraão, é o teu descendente, é Cristo. Essa aliança com Ele, pela fé, aqueles que creem nele, se tornarão também teus filhos. Aqueles que creem nele, se tornarão os filhos de Deus também. E continua, e eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. A lei foi dada, não mudou nada. Não é ainda pela lei que você vai ser salvo agora. Não é porque foi dada a lei que agora a lei ela é superior à promessa. Ela não anula a promessa. A promessa ainda continua válida. A promessa ainda continua de pé. A promessa ainda é superior a ela. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa. Ora, se a salvação, a descendência de Abraão, fosse por lei, para quem então foi feita a promessa? É esse o argumento que Paulo está colocando aqui nesse verso. Eu não necessito da promessa feita a Abraão, porque a lei é superior. Se você, para se tornar um cristão, tem que cumprir toda a lei, para que a promessa feita a Abraão de ser justificado por fé? Qual a utilidade da fé? Valor algum. Mas, e ele conclui, foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Para que serve a lei? Qual a utilidade então da lei diante disso? A utilidade da lei é que ela vai me conduzir a Cristo, mas ela me mostra também a inviolabilidade da aliança. Por que essa aliança é inviolável então? Primeiro, por ela ter sido estabelecida por Deus. A aliança feita por Deus não é sustentada por homens. É Deus quem mantém ela. Nós falamos sobre o casamento. Hoje no nosso país, nós tivemos aqui na conferência missionária o pastor Creuze falando, a maioria dos divórcios entre pessoas o quê? Cristãs. Que não mantêm o quê?
A aliança, o compromisso feito com a outra pessoa. Perceba que uma aliança feita por ser humano, de homem para homem, eu posso o quê? Romper. Uma das partes pode quebrar essa aliança. Mas a aliança que Deus faz, é Ele quem mantém. Mesmo diante da nossa incapacidade de servir a Ele. Vê a aliança que Ele fez com o povo de Israel. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, é um tratado ali de suzerania. O soberano, suzerano, Deus, que tirou o povo da terra do Egito com mão forte, está dizendo: eu vou estabelecer uma aliança com vocês. Se vocês me obedecerem, vocês terão bênção. Se vocês me desobedecerem, vocês terão maldição. Israel, como o súdito, o vassalo daquele suzerano, a obrigação dele era cumprir a aliança. Caso não cumprisse, teria punições. E nós conhecemos a história de Israel. O que Israel fez com relação à aliança feita com Deus? O tempo todo quebrando essa aliança. Até chegar ao ponto que Deus não teve alternativa e mandou eles novamente ao cativeiro babilônico por 70 anos. E desde o cativeiro babilônico até 1948, nunca a nação de Israel teve totalmente a posse de sua terra, nem hoje. Porque desobedeceu a aliança feita com Deus. Mas Deus ainda mantém a aliança feita com o seu povo, porque é Ele quem propôs essa aliança, é Ele quem mantém a aliança, não é a nação. É Ele quem não viola essa aliança. Assim também a aliança feita com nós por causa da salvação. Ele diz: a salvação será por fé. E Ele mantém essa promessa. Ele não viola essa promessa, porque essa aliança foi estabelecida por Ele, não por nós. Segunda razão, porque a aliança é inviolável, é porque ela foi estabelecida sem um mediador. Como nós vimos, a lei foi estabelecida por meio de Moisés, tendo Moisés como mediador do povo. O povo falou assim: não, peraí, Moisés, seguinte, vai lá no monte você, porque esse Deus aí, ele é meio bravo. Se nós não chegarmos diante dele, não vai sobrar ninguém vivo. Então vai você vai servir de mediador entre nós e Deus. E Deus estabelece a lei contendo Moisés como mediador. Verso 19 vai dizer isso. Para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, por causa dos pecados que ela foi acrescentada, para mostrar o pecado do homem, até que viesse o descendente. Que descendente é esse? Cristo, a quem a promessa havia sido feita e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador, Moisés. A promessa feita com Abraão, diretamente entre Deus e Abraão. A lei, Moisés como mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o mediador ele não vai representar só uma pessoa. Ele pode representar o quê? Várias pessoas. Nós temos hoje na justiça aqueles mediadores entre conflitos, né? Para não chegar até o juiz, os mediadores. Aqueles mediadores não resolvem só um caso, eles resolvem vários casos. Está vendo como o mediador não representa uma só pessoa, mas ele representa várias pessoas. O argumento de Paulo, olha, o mediador ele pode representar várias pessoas, mas Deus ele é o quê? Um só. Um só. A promessa dele é única. A promessa dele não é feita para várias pessoas. A promessa dele é feita uma vez só, para uma pessoa, e se estende para todos. Então será a lei contrária às promessas? Verso 21, as promessas de Deus? A lei vai ser contrária? De modo nenhum. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, a justiça, na verdade, seria pela lei. O que Paulo está colocando aqui, olha,
Se a lei que foi dada, se através dela houvesse qualquer possibilidade de eu obter a salvação, então a salvação seria por meio da lei e não por meio da promessa. A lei então se torna inválida? De forma alguma, porque ela mostra a minha transgressão. Quem aqui, antes de ser salvo, se considerava uma boa pessoa? Eu sou bom, eu faço, né? Eu tenho meus desvios, mas no frigir dos ovos, assim, me comparando como, né, alguns tipos de pessoas aí, eu sou melhor do que ele. Sim ou não? Você não se considerava melhor que algumas pessoas? Mas a lei vem e faz o quê? Você não é melhor do que ninguém. Você é tão miserável pecador quanto qualquer um. Porque a lei diz, não cobiçarás. A gente só pensa, não matarás, né? Não adulterarás, né? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, honra teu pai e tua mãe. Quem aqui nunca cobiçou o último biscoito do pacote do vizinho? Né? Aquele biscoitinho assim que você estava na fome danada, aí você, se aquele biscoitinho pudesse estar aqui comigo, né? Ou tem aquele monte de salgadinho, é o último salgadinho, você fica olhando para ele, assim, tomara que ninguém pegue, para que eu possa tê-lo, né? Você o quê? Transgrediu a lei. A lei disse, não cobiça. E você está cobiçando. E quando você quebra uma parte da lei, você quebrou toda a lei. Acho que eu já usei esse exemplo aqui do omelete, não já? Já usei o exemplo do omelete com vocês aqui? Já falei do omelete? Você está fazendo um omelete, bem gostoso, e vai receber uma visita na tua casa. Você olha na geladeira, 6 ovos. E como a visita está para chegar, você não tem aquele cuidado de quebrar um ovo dentro de uma xícara, ver se está bom, né? Você já vai quebrando tudo ali dentro e vai batendo. No 6º ovo, você quebra aquele ovinho e ele está show. O que aconteceu com a tua omelete? Estragou toda. Vai adiantar você colocar um pouquinho mais de sal, colocar um presunto, um queijo, uma salsinha, uma cebolinha. Vai tentar você disfarçar aquela omelete para que ela fique boa? Não vai dar para você o quê? Comer. Estragou toda a sua omelete. Assim também é o pecado. Você pode tentar cumprir toda a lei. Errou num ponto, você transgrediu toda a lei. Você se tornou culpado. É aí que entra a lei. A lei me é útil para me mostrar exatamente isso. O quão miserável pecador eu sou. O quão não merecedor de Cristo eu sou. O quão condenável eu sou. Continua. Mas a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Jesus Cristo. Toda a lei que você transgredia, ela tem um nome: pecado. E todo esse pecado, ele é perdoado a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Que bênção! Porque a salvação é pela fé, porque não há mediador, porque é eu e Cristo. É Cristo quem me promete: crê em mim e será salvo. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim, você precisa fazer isso. Não é a lei que vai me salvar, mas ela me é útil para mostrar o quão necessário eu sou de Cristo, o quanto eu preciso de Cristo, o quão pecador eu sou. Até hoje,
Mesmo depois de salvo, a lei ainda aponta o meu problema, aponta o quão miserável pecador eu sou, o quanto eu preciso diariamente estar confessando os meus pecados para ter uma vida realmente de santificação diária. A segunda utilidade da lei, então, é mostrar o caminho até Cristo. Verso 23 até o verso 29. Se a promessa então é inviolável, salvação é pela fé, e é superior à lei, como nós já vimos aqui, o propósito então da lei é qual? Primeiro, mostrar o quão pecador eu sou. Lembra? A lei me torna ciente do pecado. Ela me torna ciente do pecado. Ela me diz, você errou. Mas a segunda função da lei é me conduzir até Cristo. Verso 23 vai dizer, mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelado. O que Paulo está dizendo aqui, olha, antes que viesse a fé, que fé é essa que ele está falando? Salvação em Cristo. Todos éramos mantidos debaixo da lei. A lei vai te apontar até Cristo. Você é um pecador. Você necessita de alguém que perdoe os seus pecados. Por isso, sacrificava o animalzinho para perdoar o pecado. E aquele que sacrificava tinha que estar olhando lá para o futuro, vendo que ainda um dia o seu pecado seria perdoado por completo. O descendente de Abraão viria. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. A lei tem esse propósito, primeiramente, ser o nosso guia. Ela me guia até Cristo, porque pela fé, agora eu posso ter o meu pecado perdoado. Quando eu olho e vejo quem eu sou, e olho e vejo que não há alternativa para mim, a não ser o perdão em Cristo. Se eu não tomo uma decisão de me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo como meu Salvador, qual a alternativa então para o homem? Se eu sei que o meu pecado vai me conduzir à morte, e não há outra alternativa para mim do que ter fé em Cristo, o que me resta se eu não crer em Cristo? A lei serviu para o judeu como um guia. Algumas traduções vão dizer um aio, né? Um aio ou um guia é como se fosse um professor que pegava a pessoa na mão, ia levando ela e ensinando ela pelo caminho. Olha, caminha por aqui, faça isso. Esse era o propósito da lei, faça isso, porque é isso que agrada a Deus. Se você errar, você tem que sacrificar para ter o seu pecado perdoado. Quando Cristo morre, eu não preciso mais de sacrifício, porque agora eu já tenho o sacrifício perfeito naquela cruz. A lei já me levou até aquele que cumpriu toda a lei, aquele que pagou o pecado. Nós vimos a última vez, quando Cristo foi pendurado no madeiro, Deuteronômio 21 vai dizer que maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo morreu naquela cruz para que a lei apontasse até Ele, me levasse até Ele, e pela fé eu tivesse o meu pecado justificado. Salvação nunca foi por obras, sempre foi por fé. Por que então muitas vezes nós queremos ou tentamos ser bons o suficientes, quando simplesmente nós não podemos? Se eu por fé não santificar minha vida diariamente também, eu estou vivendo inutilmente. Eu estou vivendo dando murro em ponta de faca. Porque eu estou tentando viver uma vida de santificação
debaixo de obras da lei, quando isso não tem valor algum. E é isso que Paulo vai colocar. Mas, tendo chegado à fé, verso 25, já não estamos sujeitos a esse guia. Após crer, eu não estou mais sujeito à lei. Ele não é meu guia. Ele já cumpriu, a lei já cumpriu o propósito de me levar até Cristo. Qual que é o meu guia agora? Ele ainda é meu alvo. Eu tenho que ser imitador de Cristo. Mas o meu guia agora é fé. Eu vivo pela fé. É isso que Paulo está colocando. Eu vivo de fé em fé, para que a minha vida seja santificada. Não é agora a lei que me guia até Cristo, mas é a fé que eu tenho em Cristo que vai me guiar, que vai me levar a cada dia a ser imitador de Cristo, a cada dia querer me parecer mais com Cristo. Se eu tentar me guiar pela lei, sempre eu vou falhar. Eu nunca vou acertar. Porque a lei não tem esse propósito. O propósito dela era só me guiar até Cristo e ponto final. Chegou até Cristo, a minha vida agora é por fé. A lei também tem o propósito de, ao me levar até Cristo, me mostrar que agora eu me torno filho de Deus. Verso 26. Pois todos sois filhos de Deus. Alguns param por aí, não é? Todo mundo é filho do quê? Isso é verdade? O que o final do verso diz? Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu só me torno filho de Deus a partir do momento que, pela fé, eu creio em Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador. No momento em que uma criança nasce, eu sei que alguns pais aqui que têm crianças bem novinhas, né, Joel? Priscila e Caio também. Quem mais tem criança bem novinha aqui? Quase bebezinho. A Ellen também, né? Pequenininha. Toda criança que nasce, você talvez vai me bater lá fora, mas ela nasce filho do diabo. E isso é o que a Bíblia diz. Porque toda criança que nasce, ela nasce pecadora, já condenada ao inferno pela descendência de Adão. É isso que a Bíblia diz. A minha responsabilidade como pai e como membro dessa igreja, então, se eu sei que uma criança nasce filho de diabo, e para ela ser filho de Deus, o que Paulo está dizendo, pois sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Eu só me torno filho de Deus quando eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então aquelas crianças que estão lá embaixo agora, tendo o seu tempo de culto, elas precisam ser evangelizadas, porque elas precisam crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que elas deixem de ser filhas do diabo e se tornem filhos de Deus. Não caia no engano que muitas igrejas estão colocando aí, que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Isso é evangelho universalista, isso é mentira satânica. Quem prega isso é mensageiro de Satanás dentro da igreja. Porque a Bíblia diz o contrário, que Deus não salva ninguém que não tenha fé nele. É isso que a Bíblia diz. Que privilégio nós temos de ser filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E eu só sou filho de Deus pela fé porque essa promessa foi feita a Abraão. Eu só sou filho de Deus pela fé porque a lei me conduziu até Cristo, me mostrando quão pecador eu sou.
E Paulo continua, verso 27, porque todos vós que em Cristo fostes batizados, recebemos Cristo, vos revestistes de Cristo. O que Paulo está falando, olha, se você foi batizado em Cristo, quer dizer, você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você também se revestiu, você colocou Cristo como vestimenta em sua vida. Cristo agora faz parte de você. Você não está mais alheio, você não está à parte de Cristo. Cristo não está lá e você está aqui. Não. Você agora, além de se tornar filho, você também se tornou a habitação do Deus vivo. Que privilégio! Continua no verso 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Quando eu me torno filho de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, não há diferença entre eu e você. Diante de Deus nós somos iguais. Eu não sou mais gordo, eu sou gordo, e você é mais magro, mesmo que você seja magro. Lá no céu eu não sei como vai ser, mas todos vão ter um corpinho bonito. Agora, como? Não sei. Eu não sou alto e você é baixo. Não há essa diferença. Não, eu sou homem e você é mulher. Todos nós somos iguais diante de Cristo. Não há maior nem menor. Só aquele que obedece a Ele. Essa é a diferença. O quão obediente você é a quem te salvou, a quem que te tomou, te adotou como filho. Essa é a diferença. O quão obediente você é à palavra do Senhor, o quão obediente você é a Deus. É essa a diferença. E se sois de Cristo, verso 29, sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Eu me torno também filho de Abraão pela fé. E herdeiro também de promessas, de que nós seríamos uma grande nação. Que privilégio nós temos de, pela fé, sermos filiados a Deus. Que privilégio nós temos agora de podermos ter a fé como nosso guia, não a lei. Imagine você, se ainda nos dias de hoje, por cada pecado que você comete, você precisava se sacrificar um animalzinho. Haja boizinho, carneirinho, ovelhinha, pombinha, né? Pelo menos assim, as pombas que tem aqui, né? Não teria tanta pomba, só que tem um detalhe. O sacrifício tinha que ser de um animal perfeito. Não podia ter nenhum tipo de defeito ou mancha naquele animal. Alguns vão pensar, oba, eu seria fazendeiro, né? Teria deve ter gado, né? Tem um criador lá de... Imagine você tendo que, 3 vezes ao ano pelo menos, ter que ir até Jerusalém para uma das festas anuais que o judeu oferecia. Está vendo como é muito mais fácil eu viver pela fé, debaixo da graça, do que pela lei? Viva realmente, tendo a graça, tendo a fé como seu guia. Lembre do sacrifício que Cristo pagou por você, do que Ele precisou fazer para que eu e você, só tendo fé, é uma coisa tão simples,
que muitas vezes nós não entendemos. Mas tendo fé nele, eu me torno filho de Deus, a habitação de Jesus Cristo e herdeiro de promessas, tendo o céu como meu futuro lar. Que bênção! Que bênção! Quando nós olhamos o que o mundo, os acontecimentos deste mundo, dia a dia, nós notamos o quão próximo Cristo está de voltar. A pergunta é: você tem vivido realmente pela fé? A pergunta é: você ainda é filho do diabo ou já é filho de Deus? Se você tem filhos, não perca um minuto sequer sem deixar de falar do amor de Cristo para a vida dele. Se você tem contato com crianças, não deixe de falar do amor de Cristo tem por ela. Se você tem contato com pessoas que ainda não creram em Jesus Cristo, não perca tempo em falar para ele que não há alternativa para a vida dele, a não ser crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se você não o fizer, o dia que Cristo voltar, e essa pessoa não ter crido ainda em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, se você creu, você vai para o céu. Mas se essa pessoa não creu, ela vai ficar e vai passar pela tribulação. E se ela morrer antes que Cristo volte e ela ainda não creu, a Bíblia diz que o destino dela é o inferno. Eu não quero aqui entrar em detalhes com relação a crianças, tá? Porque a Bíblia não me diz sobre isso. O que a Bíblia me diz é que uma criança, quando nasce, ela nasce filha de Satanás. E para ser salvo, precisa crer em Cristo. A minha responsabilidade diante desse fato é grande. Viva realmente como um filho de Deus, levando o Evangelho àqueles que ainda não creram. Não perde seu tempo. Não perde seu tempo. Viva de fé em fé. Viva de fé em fé. A lei me é útil, então, para mostrar, primeiro, que a promessa que Deus fez, ela é inviolável. Eu sou justificado por fé. A segunda utilidade dela é que aqueles que creem em Cristo, ela vai me conduzir a Cristo. E o caminho até Cristo me torna filho de Deus a partir do momento em que eu creio nele. A partir do momento que eu creio nele. Quem é filho de Deus pode dizer o quê? Amém. Acho que tem muito não filho de Deus aqui, hein? Aquele que é filho de Deus pode dizer? Amém. 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 Vamos orar? Encerrar nosso tempo? Vamos colocar de pé. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra, ela nos ensina e nos guia, nos mostra realmente o quanto necessitamos de Cristo, o quanto necessitamos de olhar para a cruz de Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Sua promessa, ela é inviolável, porque é o Senhor quem fez. Obrigado porque Cristo veio, como o Senhor prometeu, morreu naquela cruz, e por causa do sacrifício dele, hoje, pela fé, nós nos tornamos seus filhos. Que privilégio que nós temos
pessoas indignas, pessoas que não mereciam nada além do que a condenação ao inferno por causa dos nossos pecados. Mas por causa do teu grande amor e da tua imensa misericórdia, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de crer em Cristo e ter os nossos pecados totalmente perdoados. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, que possamos realmente viver como filhos de Deus. E se conhecemos pessoas que ainda não creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador, que possamos levar desse Evangelho que transforma vidas, que torna as pessoas pecadoras em pessoas santas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, agora, para todos sempre. Amém. Amém.